você falando dessa área da educação, né, por exemplo, de assumir coordenação ou se tornar professora, que quando as pessoas estão na faculdade, uma das primeiras coisas que pensam é, eu vou atuar, no caso do fisioterapeuta, ou no hospital, ou numa clínica de reabilitação, né, ou no caso assim, dermato, ou vou para um pilates, alguma coisa do tipo. E a área da educação é uma área maravilhosa e que as pessoas às vezes não enxergam essa oportunidade de trabalho, né? Como, por exemplo, se tornar uma professora, seja da graduação, da pós, ou até mesmo no seu caso, né? Como chegou um cargo aí de coordenação de um curso de fisioterapia, hoje você atua em qual é o cargo da universidade? Hoje eu estou como gerente da universidade, né? Ok. Então, hoje eu tenho a figura de direção do campus da universidade toda, não Legal. só do curso de fisioterapia, né? Então, realmente, foi uma trajetória, um caminho que eu fui seguindo, né? E eu me dediquei para isso. Mas é o que você falou, as pessoas não enxergam, às vezes, a educação como uma das outras oportunidades de área. E uma das coisas que eu falo que na fisioterapia, para mim, encanta, é porque tem muita frente, né? Tem muita área, né? Você pode atuar em diversas especialidades, ou também você pode ser um fisioterapeuta também mais generalista, né? Sim. Então, eu acho que isso é bacana, e a educação realmente ela acaba movendo a gente, porque a gente não pode ficar parado, né? Sim, Quando tem a que estar sempre gente estudando. quando você vai ensinar, você não pode ficar para trás, né? Então é legal porque te estimula a sempre estar ali atrás do conhecimento. O professor ele tem que estudar duplicado, Duplicado, né? é Porque isso. o professor estuda para ele mesmo e para ele conseguir passar o conhecimento para na hora, no momento de uma dúvida. Eu sempre falo que o professor, e aprendi isso lá na EMB, inclusive, é um facilitador do conhecimento. Né? Porque pega aquilo que parece ser um pouco complicado, às vezes por um autor, numa literatura, etc., ele absorve aquilo e passa com as palavras dele de forma mais descomplicada, às vezes para uma pessoa que tem ela tem um conhecimento prévio não tão avançado, né? Então não tem tanto pré-requisito, e você passa daquilo ali de uma forma tão descomplicada que a pessoa fala, nossa, é isso, Sim, né? E eu acho que o sim. professor ele tem essa função de facilitar o aprendizado do aluno, É né? isso mesmo, ele tem que ser um facilitador e ainda mais hoje, né? Hoje o aprendizado ele mudou, né? Antigamente o aprendizado era o professor na frente, né, falando e os alunos todos ali de forma receptiva, né? Sim. Hoje é o contrário, o aluno ele tem que ser muito mais ativo do que receptivo. E isso que você falou, eu, por exemplo, hoje eu montei o Instituto Awad, né, Legal. que é um instituto que ele abrange tanto a formação como também eu atendo, né, eu tenho a minha clínica. Quando a gente recebe os estudantes, né, para fazer um curso de aprimoramento, um aperfeiçoamento, uma extensão, você vê que esse nivelamento, né, é o que você falou, o professor ele precisa entender os níveis de conhecimento de todos que estão ali, nivelar, né, e começar, às vezes, tem pessoas que você vai ter que começar do básico, né, do primeiro passo, né, e tem outros que você já vai poder avançar. Então, você tem que nivelar e entender para que todos tenham o melhor aproveitamento daquele curso, por exemplo. Né? Porque numa sala de aula, né, quando você vai, tem gente de todos os níveis socioeconômicos, né, culturais diferentes. Sim. E aí você tem que, como você bem falou, nivelar e saber para quem você está falando, falar a linguagem do aluno. Eu acho que Isso, a linguagem do aluno, perfeito. E eu peguei uma época lá na EMB, foi quando teve aquela transição da metodologia, né, que era algo mais expositivo pelo professor, então o professor lá ficava explicando, tal, dava matéria, etc. E depois teve aquela transição, que era aquela metodologia ativa, Isso. onde talvez assim passava um tema, todo mundo ia para a biblioteca, para salas de informática, saía pesquisando e depois já trazia. E eu acho que isso eu aplico muito hoje, porque eu acredito que o aluno ele tem que ser tem que ter esse cunho investigativo, né, Lu? Porque hoje, com o advindo da internet, 2017, 2018, tinha até internet, mas não tinha essa disseminação de conteúdo como nós temos hoje. Mas hoje as pessoas, eu falo que é o aluno de corte. É o aluno que ele assiste um corte meu, ele assiste um corte seu, ele assiste um corte de outro professor, pega um pouquinho de cada conteúdo e ele acha que ali ele vai conseguir criar o seu próprio método de trabalho.
sendo que, na verdade, ele só tem um conhecimento muito superficial, Exato, é isso mesmo. Isso que você falou é real, né? A internet, assim, ela com certeza ajudou muito, né? Trouxe muito para a gente até seguir, se autoconhecer, ou até mesmo, de alguma forma, né? Você atuar com um pouco mais de conhecimento ou buscar mais, né? Então, acho que estimula a gente a ir atrás. Mas a gente acaba realmente tendo, né, às vezes, conceitos, como você disse, até pincelados e que não têm um fundamento. Sim. Né? Então, eu acho que hoje em dia, talvez a grande dificuldade de ensinar com a geração de hoje ela é exatamente essa. Como eles não colar, né? Como não colar nos dias de hoje? Com e chat como não GPT. seguir o Google, né? Assim, Nossa. 100%, porque a gente sabe que não é assim, né? Então, às vezes, eles não querem um conhecimento tão profundo, né? E quer já saber assim, tá bom, mas o que eu faço? Como é que eu faço? Né? Me fala como é para aplicar, que é isso que importa, né? Sim. Mas e o cuidado e o conhecimento, né? Porque é com base no conhecimento que você vai realmente ter uma excelente aplicação, evitar intercorrências, né? Então é isso que acho que é a grande missão. Falar a língua do estudante atual e conseguir dar a base, né, para ele. E aí o que a gente estava falando, que tem muitos, com esse advento da internet, os alunos, o que eles querem? Eles querem o pronto. Ah, professor, um exemplo, a gente que atua mais na dermatofuncional, na estética, enfim. Ah, como que eu faço, qual o protocolo para esse caso aqui? Não existe. Não existe. Aliás, um protocolo de atendimento, você tem até, pode ter um passo a passo, talvez inicial, alguma coisa que é mais a base. Mas o caso do paciente, ele exige individualidade. Isso. Né? Tanto do profissional que está aplicando, quanto das técnicas que vai aplicar, seja cosméticas ou seja eletroterapia. O profissional ele precisa começar a raciocinar cada vez mais. Isso. E ele é o profissional de corte. Às vezes ele vê um videozinho lá que aplicou A, B, C, ele acha que é tudo igual para todos, né? Isso foi uma coisa que sempre, assim, a minha grande área de atuação na dermato, que eu sempre amei, assim, e que eu sempre me aprofundei muito, foi a eletro. Né? Assim, avaliação e eletro. Que não é muito fácil de entender, né? Não, aliás, não. Todo mundo, quando eu vou dar a primeira aula, assim, eu vejo a cara dos alunos, eu falo, calma, vocês vão entender, calma. E assim, é esse o grande lance. Como que eu escolho? A intensidade é fixa, né? A frequência é fixa. Então, sempre eles querem os parâmetros fixos, né? Sim. E é sempre esse desmistificar, né? Porque o importante, o que vai te nortear vai ser aquela avaliação. Então, a avaliação bem feita vai ser o que te norteia para você aplicar os recursos. E aí o recurso, hoje em dia a gente tem muito, né? Nossa. Assim, a eletroterapia nesses últimos 3 anos aí. Exato, deu um boom, né? Assim, então hoje você fala em ultrassom, nossa, tem ultrassom de tudo quanto é tipo, né? E às vezes eu sempre recebo essa pergunta, mas o que eu compro de equipamento? Qual é o primeiro equipamento que eu vou comprar? Ou qual que é o básico? Ou qual eu consigo tratar tudo, né? E aí, assim, realmente, é você conhecer a técnica. Eu sempre falo isso. Você conhece o que é uma onda sonora? Você conhece um ultrassom? Você conhece o que é frequência? O que é intensidade? O que é potência? O que é, né? Então, se você entender isso, você aplica a qualquer equipamento. Que é o conceito básico, Exato. Né? E aí você consegue, né, entender a patologia, entender a necessidade do paciente e aí aplicar para ele o protocolo. E isso que é a humanização, né? Então, você realmente direcionar um protocolo para aquele indivíduo que ele é um indivíduo como um todo, né? Ele não é um pedaço de barriga, ele toma medicamento bumbum, ou não, né? Tem alguma doença exatamente. pregressa ou não. Exatamente. Né? Então, isso eu acho que é o que faz o diferencial do profissional. Sim. Né? O profissional bom, porque
porque hoje na área de estética, a gente sabe que tem muita gente atuando, Bastante. né? Como você falou no início, não só o fisioterapeuta dermato, não só o esteticista, não só o biomédico, mas a gente tem enfermeiros, a gente tem os Farmacêutico. farmacêuticos. Tem os biólogos que agora, né? também, E os próprios médicos e que os atuam na médicos. dermatologia, Exatamente. Então, mas aí, né, as pessoas pensam, mas o mercado está saturado, será que eu também não vou conseguir? Porque tem ali outro. Não, né? Depende muito do quanto você vai se dedicar a ser um profissional de excelência. E a excelência começa daí, né? É verdade. Desde do básico da avaliação. Uma avaliação bem feita, ela muda completamente. E o conhecimento. Com né? certeza. Isso Então, faz toda a diferença. Toda a diferença.